Sabe quando eu percebi que o pessoal realmente estava levando o podcast a sério? Quando uma amiga me mandou um falso podcast. Vocês já viram isso? Eu tenho certeza que sim. Às vezes você viu um falso podcast e nem sabe que era falso. De repente virou moda as pessoas compartilharem, principalmente no Instagram e em outras redes, cenas, tipo essa daqui, com um microfone, como se tivesse alguém ali na frente, mas na verdade essa pessoa não existe, fingindo que está sendo entrevistado em um podcast, os falsos podcasts. Eu fiquei chocada com isso e falei, realmente o podcast entrou em outro patamar. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, sobre a criação da autoridade por meio do podcast. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal da Reverbera. Eu sou Bárbara Falcão, jornalista, trabalho com rádio e com podcast há mais de 10 anos. E aqui no canal a gente fala principalmente de podcast, mas também de comunicação, tendências, dicas, enfim, eu tento te ajudar de alguma forma a tirar o seu projeto do papel ou a potencializar o seu projeto. Fique à vontade para se inscrever no canal, deixar um like e também para conhecer o manual do podcast, o nosso e-book. O link está aqui na descrição do vídeo. Pois é, antes de começar a gravar, eu quero te perguntar, quero que você me conte o que você acha do falso podcast. Eu achei um absurdo, né? Afinal, eu trabalho com isso, falei, não é possível que as pessoas realmente estão fazendo isso, mas elas estão fazendo isso, né? O sucesso dos cortes de podcast foi tamanho que, de repente, as pessoas começaram a fazer falsos cortes de programas que não existem. Mas, apesar de, enfim, eu não ser a favor disso, acho que cada um faz o que quer, né? Nesse mundo de produção de conteúdo, acaba quase que valendo tudo. Essa questão do falso podcast prova uma coisa muito interessante para quem é desse mercado de podcast, que é a credibilidade que está envolvida em um podcast hoje em dia. Então, quando a gente fala de criação de autoridade, primeiro a gente tem que entender o que é autoridade, né? Autoridade tem a ver com se tornar uma referência na sua área, tem a ver com a forma que as pessoas te enxergam. Ser considerado uma autoridade na sua área significa que quando alguém pedir uma indicação, a pessoa vai lembrar de você ali entre os 5 primeiros naquela área. Mas para construir essa autoridade é um trabalho longo, não é do dia para a noite, né? Tem uma questão de trajetória e hoje em dia entra muito a questão da comunicação nos meios digitais. E aí você pode me dizer, mas eu já tenho um Instagram lá, um perfil, eu contratei uma pessoa para fazer as mídias sociais, eu tenho um site que está bem estruturado, está atualizado, lá tem um blog também. Infelizmente, meu amigo, minha amiga, isso não é mais suficiente hoje para que você seja considerado uma autoridade na sua área. Isso, na verdade, é o básico do básico. Se você não existe hoje na internet, se não tem isso, você nem vai conseguir cliente para começar. Então, é preciso ir além. E é nesse ir além que entra o podcast como uma ferramenta, para mim, a ferramenta mais poderosa para a criação de autoridade. E aí é claro que existem também várias possibilidades e caminhos possíveis para você construir essa autoridade. Uma delas, por exemplo, é contratando uma assessoria de imprensa. Mas aí tem vários poréns. Primeiro, que não é um serviço barato. E segundo, que quando você conseguir aí emplacar uma entrevista em um veículo de comunicação, você não vai estar falando para o público que te interessa. Você vai estar falando para um público bem mais geral, o que vai dificultar um pouco essa construção de autoridade. Por isso que, para mim, o podcast é a melhor opção. E agora eu vou te dar aí alguns motivos, caso você esteja em dúvida, né, sobre esse potencial do podcast para alavancar a sua carreira, para fazer com que você seja, de fato, uma autoridade na sua área, eu vou te dar aqui alguns motivos e eu tenho certeza que eu vou te convencer. Primeira vantagem, o podcast é uma mídia que é relativamente de nicho. Por que relativamente? Porque hoje em dia a gente fala para um público mais amplo, né? Qualquer pessoa, ainda que não seja seu público-alvo, pode ter acesso ao seu programa, mas eu ainda considero que é uma mídia de nicho porque a pessoa que ouve o seu programa é uma pessoa que está, de fato, interessada no assunto. Ou seja, você vai chegar e já vai falar diretamente para o seu público-alvo. Vai ser um tiro certeiro, vai ser uma pessoa que ou quer contratar o seu serviço ou que está interessada no assunto. Segundo, é uma mídia on demand, ou seja, a gente está nessa correria aí o dia inteiro, a pessoa escuta quando ela quiser, ela encaixa na agenda, não exige atenção plena, então você pode ouvir um podcast enquanto faz outras coisas, dá para encaixar perfeitamente na rotina. Ao contrário, por exemplo, de um jornal, você vai dar uma entrevista para o jornal, beleza, mas é só naquele momento ali, ninguém vai entrar depois no site do jornal para ver a entrevista, a não ser a sua própria família, né? E no caso do podcast, não. Você produziu ali aquele conteúdo, ele vai ficar ali ad eternum para a pessoa consumir quando ela quiser. Essa pessoa que, relembrando, já é o seu público-alvo, é uma pessoa altamente interessada no que você está dizendo. Outra vantagem, o baixo custo de produção. É possível produzir um bom podcast gastando muito pouco
ou até gastando nada. Se você fala, beleza, eu quero então alugar um estúdio. Você pode alugar um estúdio, pode fazer um podcast, um videocast, e eu tenho certeza que você vai gastar menos do que você gastaria se fosse contratar, por exemplo, um serviço de assessoria de imprensa, e o resultado vai ser mais efetivo, mais certeiro. Que me perdoem aqui meus colegas que fazem assessoria de imprensa, eu sou super a favor, eu adoro. Eu lido muito, com assessoria de imprensa, estando dentro de uma redação, e acho que é necessária. Mas se fosse para escolher só uma opção para criar essa autoridade, sem dúvida alguma, eu escolheria o podcast. A gente falou dos falsos podcasts, né? Pois é, uma outra vantagem no podcast é que o conteúdo ele pode se desdobrar em vários cortes, em vários formatos e alimentar as suas redes. Então, ao invés de pagar, por exemplo, alguém para fazer as suas artes ali nas redes sociais, hoje em dia é muito mais efetivo você fazer um corte do seu podcast, transformar aquilo em um Reels e aquilo ali vai viralizar. Então, você consegue desdobrar esse conteúdo, que é um conteúdo de qualidade, né? Vamos lembrar, em primeiro lugar, é importante que seja de qualidade. Você consegue desdobrar isso em vários formatos diferentes e alimentar várias redes diferentes. Ao mesmo tempo em que você pode compartilhar lá no LinkedIn, você pode compartilhar no Instagram, você pode compartilhar no TikTok. Ele consegue transitar muito bem por todas essas redes, por todos esses públicos. Outra vantagem, temas livres e diversos. Você vai falar sobre o tema que você tem segurança. Você pode ser um advogado, mas que se especializa em determinada área, sei lá, direito imobiliário, por exemplo. Então, você não vai fazer um podcast falando sobre todas as áreas do direito. Você vai falar sobre a área que você domina, a área que você gosta de falar, pode ter convidado, enfim, esse formato aí você que vai definir. Existe uma liberdade muito grande para isso. Então, essa liberdade, ela também possibilita que você mostre o seu potencial naquele tema específico, que é a sua área de atuação, que é o nicho onde você quer ser uma autoridade. Então, muitas vezes, se você vai dar uma entrevista para a imprensa, você não vai falar do tema que você escolhe, você vai falar do tema que está ali na pauta do dia, que surgiu, muitas vezes nem é o tema que você mais gosta, é o tema que você domina. No caso do podcast, não. Você pode falar, eu quero falar só sobre isso, só sobre essa área específica do direito. E aí você pode fazer isso. E aí, por fim, depois de todas essas vantagens, é muito importante lembrar que o principal fato para que você se torne uma autoridade por meio do podcast é entregando um bom conteúdo. O podcast é um lugar onde não dá para mentir. Geralmente tem uma duração um pouco maior, Claro que você pode fazer menor, mas ainda que seja uma duração menor, se o seu conteúdo for ruim, você não vai ter audiência. Essa liberdade que ele dá, tanto de temas e formatos quanto de duração, então a gente encontra muitos podcasts longos que fazem muito sucesso, é uma liberdade que também exige muito da pessoa que está ali na frente do microfone. Então, ao contrário de um vídeo do TikTok, por exemplo, em que você faz uma dancinha ali em 10 segundos, 15 segundos, no podcast não tem isso. Não dá para fazer dancinha, não dá para ficar na superfície. Se você for entrevistar alguém, você tem que ser um bom entrevistador. Se você for ser a pessoa entrevistada, você tem que ser uma pessoa que vai entregar um conteúdo de valor. Então, a forma mais certeira e a única forma possível de se tornar uma autoridade na sua área é, de fato, dominando, tendo conhecimento dessa área. Nesse sentido, o podcast acaba sendo um aliado muito forte porque ele é, de todas as mídias, a que mais te possibilita, te dá possibilidades de mostrar esse seu conhecimento, mais do que qualquer outra. Por isso, se você está em dúvida aí sobre o que fazer, tô precisando alavancar minha carreira, o que eu faço? Já produzo conteúdo? Faça um podcast, eu tenho certeza absoluta de que você não vai se arrepender, mas lembre-se que é importante fazer um podcast com estratégia, com propósito, com planejamento. Tem aí um caminho que é um pouquinho longo, mas que é totalmente possível de ser feito. Se você precisa de ajuda, conheça o Manual do Podcast, o nosso e-book, que tem um passo a passo lá, todas as etapas para tirar um podcast do papel, e um podcast de sucesso, de fato, que vai ter um propósito, que não vai ser simplesmente mais um conteúdo solto por aí. E fique à vontade, claro, para se inscrever no canal, comentar, deixar seu like. Muito obrigada se você chegou até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.